Olá, boa noite. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim. Bom, então vamos lá. Então, a nossa aula de número 5, né, ela tem aí o título como sendo potência e medição dos ventos, tá? Então, vamos lá. Quais são as metas de aprendizagem para essa aula de número 5? Inicialmente, né, vamos recordar aí da circulação atmosférica, então a gente vai precisar relembrar algumas características relacionadas com a questão da pressão atmosférica. Vamos falar um pouquinho das células de Hadley, tá? E a partir disso, fazendo toda essa revisão, apresentando esses conceitos, a gente vai, né, olhar para outras informações, outros conceitos que normalmente a gente tem que levar em consideração, principalmente na questão da determinação da velocidade dos ventos. Também, né, quando estamos ali na fase de projetos, na fase de operação, quando falamos da questão dos parques eólicos, tá bom? Então, basicamente, quais são os pontos aí da nossa aula número 5? Quais são essas metas de aprendizagem? Então, inicialmente, a gente vai entender os métodos de medição da velocidade do vento, vamos ver aí a classificação, vamos conhecer as ferramentas utilizadas para medição da velocidade do vento, então a gente também vai ver a parte ali de funcionamento. Além disso, né, é importante aí dentro dessas metas de aprendizagem, né, ser capaz de estimar a velocidade do vento a diferentes alturas. Então, a gente tem uma lei de potência para isso, então temos uma formulação matemática que será apresentado, que será discutido. Também, como meta de aprendizagem, descobrir a sazonalidade, né, associada ao regime de ventos. Então, a gente vai ter que olhar um pouquinho a parte da classificação de ventos, relacionar a frequência das diferentes velocidades com as direções geográficas, tá bom? Que vai estar associado com essa célula aqui, que eu vou explicar para vocês. A gente vai demonstrar o conceito. Além disso, né, compreender a relação da potência do vento e a potência eólica aproveitável. Então, a gente volta a falar de um coeficiente que já foi discutido em aulas passadas, mas agora a gente volta a mencioná-lo com mais ênfase, tá? E, por último, avaliar a potência teórica de geração de determinada região com base em determinadas características dessa turbina eólica. Ok? Então, essas são as nossas metas de aprendizagem para a aula de número 5. Bom, para que então a gente consiga falar um pouquinho da parte de pressão atmosférica, a gente precisa retomar alguns conceitos que já foram apresentados, mas só para que a gente então possa dar uma continuidade. A gente precisa lembrar do conceito de brisa marinha e brisa terrestre. Então, a marinha, né? A gente tem que lembrar que ela é definida como sendo o rápido aquecimento dessa areia aumenta a temperatura do ar sobre o continente, dessa forma vai criar uma baixa pressão. Então, o ar quente ele sobe e vai ser substituído pelo ar mais frio do oceano. Já quando a gente fala de brisa terrestre, o mar, né, então aquecido durante o dia, aquece esse ar, né, acima da água, enquanto o continente, né, resfriado, ele vai gerar uma massa de ar frio que se move, né, portanto, da terra para o mar. Então, o que a gente precisa lembrar? Que a brisa marinha, ela costuma ser mais intensa que essa brisa terrestre, devido à maior diferença de temperatura entre o solo quente e o mar frio, tá? Isso durante o dia. Então, essa diferença aí gera mais turbulência, resultando em uma brisa marinha mais forte comparada com a brisa terrestre, ok? Além disso, a gente precisa lembrar do conceito de monções, tá? Que segue o mesmo fenômeno das brisas, mas tem durações e intensidades muito maiores. Então, por exemplo, ocorrem por meses, tá? Alguns exemplos, então a gente tem a monção de verão, que pode causar aí enchentes e inundações, e a gente tem a monção de inverno, que pode causar secas, tá? Então, portanto, quando a gente olha para esse conceito, a gente então acaba classificando, né, de acordo com a estação do ano, como sendo monção de inverno ou, né, monção de verão. Eu tinha apresentado para vocês essa imagem na nossa última aula, e eu preciso retomar para que então a gente possa dar essa continuidade na parte de monções asiáticas na Índia. Então, a gente consegue observar
a representação dessa monção do inverno, né, e a do verão. E aí a gente precisa relembrar o seguinte, que tanto as monções de inverno e tanto a de verão, né, na região asiática da Índia, né, são considerados fenômenos climáticos distintos e significativos, tá? Cada um tem suas características. Então, durante a monção de verão, ventos úmidos e quentes provenientes do Oceano Índico sopram em direção ao continente, trazendo dessa forma intensas chuvas. Então, essas chuvas são cruciais para a agricultura e para o abastecimento de água dessa região. Já quando a gente fala da monção de inverno, ela vai ser caracterizada, né, basicamente por ventos secos e frios que sopram então do continente para o oceano, ocasionando dessa forma um período mais seco e ameno. Então, ambas as monções, elas desempenham um papel que a gente fala, né, fundamental na vida dos habitantes da Índia. Por quê? Porque elas vão influenciar as atividades econômicas, a questão do padrão do cultivo, né? E basicamente a cultura local, ok? Bom, o que então a gente precisa relembrar? Influência do terreno e dos obstáculos ali presentes em uma determinada região influencia diretamente a velocidade resultante do vento. Então, logicamente, né, a depender aí da altitude de medição. Portanto, em locais mais abertos, como por exemplo a questão de planícies, campos ou áreas, né, grandes e planas, a gente fala, né, que há poucos obstáculos, portanto, para essa movimentação do vento. Então, dizemos que a rugosidade do terreno é baixa. Em compensação, por exemplo, em terrenos rochosos, acidentados ou mesmo em cidades, né, que possuem lá casas, prédios, a gente, né, afirma então que o terreno ele tem alta rugosidade, tá? Isso é importante relembrar. A partir disso, a gente consegue fazer a classificação dos ventos. Então, os ventos eles podem ser basicamente classificados quanto ao, né, a gente fala ao comportamento, a questão do efeito da rotação terrestre e também quanto à questão dos ventos constantes. Então, vamos relembrar cada um desses conceitos aqui. Então, classificação dos ventos quanto ao comportamento. Então, a movimentação do ar na atmosfera ocorre devido à rotação da Terra. Essa rotação da Terra cria padrões distintos de ventos, como a gente já vai ver no próximo slide, que a gente tem todas as classificações. Quando eu falo do efeito da rotação terrestre, então, devido à inércia das massas de ar, surgem ventos, né, que mantêm um fluxo constante ao longo do tempo, ok? Então, um exemplo de ventos constantes são os ventos alísios, né? Que sopram diagonalmente dos trópicos para a linha do Equador, em direção contrária ao movimento da rotação da Terra. Nos próximos slides vai aparecer a imagem, basicamente, da célula, né, de Hadley, para que a gente então consiga entender essa movimentação dos ventos alísios, né? Que sopram aí em direção, né, para a linha do Equador. A gente tem outras classificações, como vocês conseguem observar nesse slide aqui. Então, a gente tem lá ventos, né, contralísios, ou também chamados, também mencionados como sendo ventos do oeste. Então, eles formam-se nas regiões dos trópicos, tá? Então, a gente fala que é do Equador para os trópicos, então a gente também acaba classificando esses ventos contralísios como sendo ventos descendentes. Então, a gente trabalha ali numa região de 23, 30 graus, tá? Que é a região que a gente fala de alta pressão. Quando eu falo dessa região de alta pressão, eu estou falando de uma região ali, né, relacionado com a questão de formação de deserto, tá? Então, sopram em sentido oposto, né, aos ventos alísios. Já quando a gente fala de ventos polares, então, eles ocorrem nas regiões polares, têm o mesmo sentido dos ventos alísios no mesmo hemisfério, soprem em sentido oposto aos ventos contralísios, tá? Zonas de baixa pressão, então, encontradas na linha do Equador e nos círculos, né, polares, resultam do encontro de ventos. Então, a gente fala que essas zonas de baixa pressão, principalmente, está relacionado com a faixa equatorial. Faixa
faixa equatorial é a faixa ali que a gente classifica como sendo a faixa mais chuvosa, ok? Zonas de alta pressão, então presente nos trópicos e nos polos, caracterizadas por ventos mais densos. Ventos verticais, então eles formam-se entre as zonas mencionadas e surgem devido ao encontro de ventos semelhantes e provocam essa recirculação, ok? Aqui é a imagem que eu comentei com vocês anteriormente. Então, nesse slide, a gente tem a representação dessa circulação atmosférica global, tá? Nada mais é do que a representação dessas células de Hadley, né? Qual que é o objetivo aí quando a gente fala dessas células? Então, a gente fala que essas células, eu até comentei aqui, deixei anotado para vocês, basicamente essas células são grandes sistemas de circulação atmosférica que ocorrem entre a linha do Equador, tá? Como vocês conseguem observar na imagem, e os trópicos. Então, basicamente, né, quais são os objetivos aí, quando eu olho para essas células? Então, alguns dos objetivos: regular a distribuição de calor no planeta, explica, né, para a gente os padrões climáticos, tanto nas regiões tropicais como também nas regiões subtropicais, e também na questão da influência dos ventos dominantes, né, e na parte da formação de desertos subtropicais. Além disso, a gente também fala que essas células aqui, elas desempenham um papel fundamental no transporte ali de calor da região equatorial, né, para latitudes mais altas. Então, se vocês observarem nessa imagem, a gente tem a representação desses ventos aqui, ventos alísios, né? O que a gente precisa saber sobre eles? Que eles são ventos, né? Constantes, então, da área ali de alta pressão para a área de baixa pressão, resumindo, dos trópicos para a linha do Equador. Lembrando, linha do Equador, estamos falando de baixa pressão. Só uma observação, quando a gente fala a questão de vento constantes, estamos falando, né, desse vento ali, né, relacionado com a movimentação de rotação, ok? Só mais uma observação, esse tipo de vento, essa classificação, tem a seguinte direção, leste para oeste, tá? Então, olhar para essa figura aqui é entender toda essa parte de circulação atmosférica intertropical, para que a gente, então, possa compreender as diversas classificações ali quanto à questão do conceito de vento, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre a questão da influência da superfície na movimentação dos ventos. Então, eu tenho algumas questões que vão influenciar essa movimentação dos ventos. Então, deslocamento do ar, interferência do terreno, como comentado anteriormente, e formação de diferentes padrões. Deslocamento do ar. Lá no comecinho das nossas aulas, sobre a questão do vento, a gente falou, né, que os ventos mais densos se movem, né, das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Quando eu falo da interferência do terreno, então as superfícies terrestres e os oceanos, eles influenciam esse deslocamento, então alterando o comportamento dos ventos, tá? Formação de diferentes padrões, então a interação ali gera, né, diversos padrões, diversas classificações de circulação atmosférica, e dessa forma acaba modificando a dinâmica do vento. Aí eu coloquei uma outra observação aqui para vocês. Então, quando a gente fala do deslocamento do ar, quando a gente fala dos ventos mais densos, né, que se movem aí das regiões de alta pressão para as de baixa pressão, a gente tem que lembrar do seguinte: basicamente, esse princípio vai estar relacionado, né, ao gradiente de pressão atmosférica. Então, está relacionado à questão da diferença de pressão entre duas regiões, esse deslocamento. Então, o ar, como a gente já comentou anteriormente, ele tende a se mover do nível mais alto de pressão, ou seja, alta pressão, para o nível mais baixo, que é a baixa pressão. A partir disso, né, isso é feito, né, como uma forma de equilibrar esse meu sistema atmosférico. Esse movimento, como a gente discutiu, ele, né, origina os ventos. Além disso, a rotação da Terra introduz um conceito que a gente chama de força de Coriolis,
que é essa força, né? Basicamente, a trajetória aparentemente, né, vai se curvar. O que significa, né? Por exemplo, que basicamente essa força ela desvia o movimento do ar. Então, lá no hemisfério sul, os ventos eles tendem a se curvar à esquerda, enquanto no hemisfério norte, né, à direita. Então, basicamente, isso vai fazer com que os meus ventos, né, não se desloquem em linha reta entre essa alta e baixa pressão, mas sim eles vão seguir uma trajetória, né, curva ao redor dos centros de pressão. Então, isso que é essa tal dessa força, tá bom? Isso também é importante a gente mencionar. Bom, falando um pouquinho da classificação quanto à questão dos ventos locais e também sobre a escala de circulação. Então, origem dos ventos locais. Os ventos locais, eles se formam a partir das características geográficas e climáticas, então, de uma determinada região. Então, basicamente, a gente vai olhar para as características geográficas e climáticas de uma determinada área. Então, um exemplo, olhando aí para o nosso país. Um vento que se desloca do norte para o sudeste do país surge dos ventos alísios que vêm do Oceano Atlântico carregando umidade. Parte dessa umidade é absorvida pela floresta amazônica, enquanto o restante vai contribuir para chuvas no sudeste. Então, esse redirecionamento ocorre devido ao relevo, vegetação e circulação atmosférica da região daquela localidade. Tá bom? Então, isso é um exemplo aí de quando a gente fala da questão do conceito de vento local. Bom, quando a gente fala das escalas de vento na meteorologia, então os ventos eles podem ser classificados conforme a área de influência. Então eu posso falar de macroescala, eu posso falar de microescala, eu posso falar de uma escala sinóptica, eu posso falar de uma escala de circulação geral. O que significa cada escala? Então vamos lá. Macroescala abrange, né, grandes extensões, então como a questão de continentes e oceanos, basicamente vai ser influenciada por sistemas de alta e baixa pressão. Agora, quando a gente fala de microescala, ocorre em áreas pequenas, então como, por exemplo, a questão de cidades, edificações, sendo afetada, portanto, por obstáculos, né, locais. Quando a gente fala da escala sinóptica, então, basicamente, relaciona-se a fenômenos meteorológicos amplos, então, tanto ali com frentes frias, como frente fria, ciclone, tá bom? Já a circulação geral refere-se, né, aos padrões globais de movimentação do ar que vai influenciar o clima aí de uma forma mundial. Se a gente olhar essas classificações, a gente consegue, né, inserir essas características em uma tabela para ficar um pouco mais fácil essa comparação. Essa tabela foi retirada aí, basicamente, do livro base da disciplina de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quanto à questão da circulação geral, um exemplo, a gente tem lá os ventos alísios e contra, tá? Duração, semanas a anos, e comprimento, 1.000 a 4.000, tá? Agora, por exemplo, aqui, quando a gente olha na questão da escala sinóptica, a gente tem lá o exemplo de ciclones e furacões, duração, dias a semanas. Quando a gente olha na escala mesoescala, só uma observação, essa mesoescala é um intermediário entre a escala sinóptica e a escala microescala, tá bom? Então, um exemplo aqui, tornados temporais, brisas, duração, minutos a dias. Quando a gente olha na questão da micro, né? Então, a gente tem alguns exemplos, como citado aqui, rajadas e turbulências, a duração a gente fala de segundos a minutos, tá ok? Então, só para ficar um pouquinho mais claro essa parte de classificação, ok? Então, vamos olhar agora para a parte da avaliação da viabilidade, né, para geração eólica. Então, muitos proprietários, né, acreditam que a presença de ventos fortes, ocasionais, né, indica um bom potencial para geração eólica. No entanto, essa percepção ela pode ser equivocada, pois a geração contínua de energia exige um estudo detalhado do regime de vento por pelo menos um ano, que foi uma das nossas aulas anteriores que a gente comentou esse ponto, tá? Então, quais são os problemas das rajadas quando a gente olha para a parte da viabilidade para geração eólica?
Então, os ventos de curta duração e alta velocidade, que são conhecidos, que são definidos, né, nomeados como rajadas, eles não são adequados para geração eólica eficiente. Por quê? Porque essas rajadas elas são inconstantes, né, imprevisíveis. O aerogerador ele pode operar então com baixa potência na maior parte do tempo, e o dimensionamento da turbina não seria otimizado devido à grande variação na velocidade do vento, ok? Então, basicamente, esses três itens, ambos, né, referem-se à questão dos problemas das rajadas. Bom, então vamos olhar para esses problemas na questão do âmbito, né, econômico. Então, falando um pouquinho da parte do impacto econômico. Então, investir em parque eólico em uma região com ventos, né, predominantemente rajados não é viável economicamente, como discutido. Embora, né, possa haver momentos de geração satisfatória, o aerogerador ele fica ocioso na maior parte do tempo. Dessa forma, isso vai comprometer o retorno financeiro desse projeto. Então, em regiões com vento instável, o fator de capacidade, que é aquela razão, né, entre essa geração real e a máxima possível, tende a ser muito baixo. Então, é essencial realizar uma avaliação anemométrica, né, detalhada da região antes da instalação desse projeto. Portanto, regiões com ventos constantes e bem distribuídos ao longo do ano são muito mais adequados. Dessa forma, direcionar investimentos para regiões, né, com regime de vento estável, mesmo que com menor velocidade média, pode ser mais eficiente a longo prazo, tá bom? Então, isso é quando a gente olha para a questão do âmbito econômico. Bom, para que então a gente consiga fazer uma fixação aí dos conceitos apresentados até o momento, eu trouxe para vocês essa questão, também retirada do livro Base da Disciplina, só para que a gente então possa aí fechar todos esses conceitos. Então vamos lá. Geralmente a brisa marinha tem uma velocidade maior do que a brisa terrestre, pois a diferença de temperatura entre o solo quente e o mar frio durante o dia é maior do que a diferença de temperatura entre o mar aquecido e o solo resfriado durante a noite, o que gera, basicamente, uma maior turbulência na formação da brisa marinha do que na formação da brisa terrestre, conceito que a gente discutiu no comecinho da aula hoje. Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, eu tenho lá, primeira asserção, a brisa marinha possui uma velocidade maior do que a brisa terrestre, porque, segunda asserção, o solo aquece mais rapidamente durante o dia e a água do mar resfria mais lentamente durante a noite. Então, segundo os conceitos que a gente discutiu, analisou, a gente então consegue afirmar que as asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, então, que durante o dia o ar, né, sobre a Terra aquece mais, sobe e cria, né, aquela área de baixa pressão, e o ar mais frio do mar, ele se desloca para a costa, formando, então, a brisa marinha, geralmente mais intensa. A gente tem que lembrar, né, que à noite o processo ele se inverte, formando a brisa terrestre, mas esse gradiente da temperatura ele tende a ser menor, o que vai resultar em ventos mais fracos, tá ok? Bom, mais uma questão para que a gente então possa fechar esses conceitos. Por um efeito de inércia das massas de ar em relação ao movimento de rotação da Terra, há a formação de ventos constantes. Na região dos trópicos, no sentido oposto dos ventos alísios, há também a formação dos ventos contra, chamados de ventos do oeste. Nas regiões polares, há os ventos polares, que possuem o mesmo sentido dos ventos alísios no mesmo hemisfério e o sentido oposto dos ventos contra-alísios. A partir do exposto, quais dos ventos constantes a seguir sopram no sentido oposto da rotação da Terra em latitudes próximas da linha do Equador? Assinale a alternativa correta. Então, a gente sabe que a resposta correta aqui refere-se aos ventos, né, alísios. Por quê? São ventos constantes, que a gente tem que lembrar, né, regulares, que sopram dos trópicos, segundo a imagem lá da célula, né, em direção à linha do Equador, e a partir disso, né,
em ambos os hemisférios. Então, a gente tem que lembrar dessa observação. E outra observação importante também, eles sopram no sentido oposto da rotação da Terra. Então, item B seria a nossa resposta correta, ok? A partir disso, quando a gente, então, olha para a questão da geração eólica, né, sendo essa fonte renovável e promissora, então, a energia eólica, ela se destaca como uma das principais fontes, né, renováveis devido à sua ampla disponibilidade em diversas regiões do planeta, como foi discutido nas aulas iniciais, né, tanto na aula 1 como na aula 2. E aí, se a gente olha para a questão da potência do vento e de alguns fatores determinantes, né, quando a gente fala do conceito vento. Então, a quantidade de energia cinética contida no ar em movimento depende basicamente de 3 itens, ou como a gente gosta de falar na literatura, depende basicamente de 3 fatores principais. O primeiro fator é a densidade do ar, o segundo fator é a velocidade do vento e o terceiro fator é a área transversal perpendicular ao fluxo do vento, tá? Então, basicamente, a quantidade de energia cinética contida, né, no ar em movimento vai depender da densidade do ar, vai depender da velocidade do vento e vai depender dessa área transversal. Bom, então vamos lá, vamos entender aí basicamente essa questão de energia cinética, basicamente a questão de torque, para que isso fique mais claro, tá? Para avaliar o potencial de geração eólica em uma determinada área, é fundamental medir a velocidade e direção dos ventos. Então, a gente vai conhecer alguns equipamentos relacionados com a questão de velocidade e direção ali dos ventos, tá? Esse processo vai ser realizado por meio de torres de medição equipadas com sensores que registram dados essenciais para estimar a viabilidade daquele local, daquela região. Então, basicamente, como que é a conversão de energia e funcionamento do aerogerador que a gente tem que lembrar das aulas passadas? Então, vamos lá. A energia contida no vento, ela pode ser transformada em eletricidade através de um aerogerador. Mas como que esse aerogerador ele vai operar? Então, a gente tem que lembrar que as pás do rotor captam, né, a força do vento e iniciam todo esse movimento. A gente também, né, tem que recordar da caixa de engrenagem que aumenta a rotação do eixo. Aí a gente tem a questão do gerador elétrico, que vai converter a energia mecânica em eletricidade, e temos também o importante, né, conceito ali de sistema de controle, cuja função, finalidade, é ajustar a rotação para otimizar a eficiência desse processo ali, do processo do funcionamento desse aerogerador. Então, essa parte do funcionamento do aerogerador, vocês têm que lembrar daquela imagem, que ela sempre está aparecendo nas nossas aulas, né? A questão da topologia aí desse aerogerador. Então, que tem lá o sistema de controle, que tem a nacelle, que tem um multiplicador de velocidade, que tem um acoplamento, que tem um gerador elétrico, que tem a torre, tá bom? Isso é importante a gente sempre retomar aí, para que então a gente possa entender toda essa parte de funcionamento. Bom, vamos entender então o conceito de energia cinética e o conceito de torque e tentar relacionar aí ambos conceitos. Então, quando a gente fala de energia cinética, energia associada ao movimento de um corpo, tá? De uma forma bem simples. Ela vai depender da massa e da velocidade do objeto. Quanto maior a velocidade, maior vai ser essa minha energia cinética. Agora, quando eu falo do conceito de torque, o conceito de torque ele vai estar totalmente relacionado à questão da rotação de um corpo ao redor de um eixo, tá? Então, ele vai ser determinado pela força aplicada e pela distância em relação a um determinado ponto de rotação. Portanto, a gente fala que quanto maior o torque, maior a capacidade de girar um objeto. Resumindo, então vamos falar um pouquinho dessa relação entre energia cinética e torque. O torque ele vai influenciar a variação da velocidade angular. A energia cinética de rotação depende do torque aplicado.
Ambos os conceitos são essenciais para entender o movimento de máquinas e sistemas mecânicos. Então, por isso que a gente precisa compreender tanto a questão da energia cinética quanto a questão do torque, tá bom? Aqui, eu apresentei para vocês as formulações, né? Inicialmente aqui da energia cinética e a formulação do torque. Então, vamos entender um pouquinho aí ambas formulações. Então, eu tenho esse E aqui, que está relacionado com a energia em joules, né? Então, a gente tem o M relacionado com a massa do objeto em quilogramas, o V relacionado com a velocidade em metros por segundo, tá? Então, eu tenho que energia é igual a meio, massa vezes a minha velocidade, lembrando que essa velocidade é ao quadrado, tá? Quanto à questão do torque, a formulação aí, eu tenho lá torque em Newton, tá? Newton metro, a gente não pode esquecer. O R, esse R dessa formulação aqui representa ou indica para gente o vetor de posição do ponto de aplicação da força em relação a um centro ali do eixo de rotação, tá? Dado em metros, e o F, essa força aplicada em Newton, ok? Então, diferença principal desses dois conceitos. Energia cinética refere-se ao movimento ali de um corpo, e o torque está ligado aí ou relacionado com essa força aí, quando a gente fala em relação ao centro do eixo de rotação, ok? Bom, a equação da potência do vento, ela vai derivar da energia cinética. Então, por isso que a gente precisou relembrar um pouquinho a questão da energia cinética. E a energia cinética, ela representa o movimento de um fluido, né? E pode ser expressa por, então, por exemplo, meio da massa vezes velocidade ao quadrado, quando a gente fala da questão do cenário para um objeto, ela pode ser expressa como sendo também meio da densidade do fluido vezes área transversal vezes velocidade ao quadrado, tá? Agora, quando a gente traz para o conceito aqui, energia cinética do vento, energia cinética quando a gente fala do contexto de turbinas eólicas, o que a gente precisa saber? Que o vento, ele contém, então, energia cinética, basicamente ao se deslocar pelo ar. Quando atinge as pás de uma turbina, parte dessa energia é transferida para o sistema, como a gente viu na aula de número 3. As pás, então, começam a girar, transformando, então, a energia cinética em energia mecânica. Então, dessa forma, esse meu gerador, ele converte essa energia mecânica em eletricidade, permitindo, então, sua utilização. Como que é a formulação da potência do vento? Então, a fórmula matemática para a potência do vento, né? Essa grandeza, ela pode ser calculada como sendo meio, né? Então, P, potência em watts, meio, vezes a densidade do ar em quilograma por metro cúbico, ok? A unidade aqui é importante, vezes a minha área transversal da turbina eólica em metro quadrado, então, a área, vezes aí a velocidade do vento em metro por segundo. Lembrando que essa velocidade aqui é elevada ao cubo, tá bom? Qual que é a importância desse dimensionamento, a importância dessas grandezas aí? Então, basicamente, eu preciso tomar um certo cuidado quanto à questão do dimensionamento dessas grandezas, porque isso vai ser primordial para calcular a potência disponível em um determinado local, quando eu falo aí do contexto, né, de viabilidade dessa geração eólica. Além disso, auxilia na escolha do tamanho do tipo da turbina eólica, isso é importante. Além disso, né, a importância no dimensionamento permite, né, oferta para a gente maximizar essa captação de energia do vento. Então, por isso que é importante conhecermos, estudarmos todos esses conceitos. Quando a gente fala do contexto de previsão e otimização da produção. Então, basicamente, né, utilizada para estimar a geração de energia sob diferentes condições de vento, isso também vai ser fundamental na questão do planejamento dessa produção energética. E, basicamente, né, essa previsão aí, ela contribui para a eficiência e operação que a gente fala otimizada, né, das usinas eólicas. A partir disso, a gente precisa conhecer
um conceito que é chamado, denominado de limite de Betz, tá? O que significa ou qual é a definição desse conceito? Então, basicamente, ele vai representar o máximo teórico de energia que pode ser extraída do vento. Esse conceito ele foi apresentado em aulas anteriores, só que agora a gente vai fazer algumas observações a mais, tá bom? Então, basicamente, ele é baseado em princípios da física e da aerodinâmica, e ele vai estabelecer aí um limite para a eficiência das turbinas eólicas. Então, qual é a aplicação aí desse conceito? Então, utilizado como referência, isso é importante, para medir o desempenho das turbinas, ele vai influenciar o projeto e otimização dos aerogeradores, e ele vai ajudar aí, basicamente, os engenheiros, né, a avaliar e melhorar a eficiência dessas usinas eólicas. Então, esse limite, ele vai ser baseado na questão da conservação de energia. Aí eu até deixei anotado aí para vocês algumas observações, que basicamente esse limite ele estabelece a eficiência máxima, né, teórica que uma turbina eólica ela pode converter a energia cinética do vento em mecânica. Basicamente, né, quando a gente fala de energia potencial, eu estou falando da representação aí pela energia cinética que está inserido também aí nesse meio, nesse contexto, e aí a gente vai ter que relembrar de duas grandezas, V1, que é a velocidade ali do vento antes do aerogerador, e o V2, velocidade do vento após o aerogerador, tá bom? Então, a gente vai discutir essas grandezas também. Então, a equação para calcular a potência de geração eólica vai ser, né, fornecida como a seguinte equação. Aí, só uma observação que eu também deixei anotado aí para vocês. Quando a gente fala da potência de geração eólica, eu estou falando da quantidade de energia elétrica que um aerogerador ele consegue, né, ele é capaz de produzir a partir da energia do vento, só para deixar claro, tá bom? Então, essa potência de geração eólica vai ser dado como sendo meio, então, P, potência de geração eólica em watts, vezes, né, meio da densidade do ar em quilograma por metro cúbico, vezes a minha área de seção transversal do rotor da turbina eólica em metros quadrados, tá? Vezes a velocidade do vento em metro por segundo, lembrando que essa velocidade ela é ao cubo, tá bom? Vezes esse CP aqui. Esse CP, ele já apareceu para vocês em outras aulas, mas vamos lá, vamos relembrar o que era o CP. Ele é o coeficiente de potência dessa minha turbina eólica. Basicamente, ele vai representar a eficiência da turbina em converter essa energia cinética do vento em energia mecânica, como a gente discutiu no slide anterior. Lembrando, tá? É uma grandeza, né? Aí eu coloquei no slide, é um número adimensional. Então, vamos lá. CP, coeficiente de potência, afirma que nenhuma turbina pode extrair mais do que 59,3% aproximadamente da energia cinética do vento que passa por seu rotor, tá bom? Na prática, esse valor ele vai girar em torno aí basicamente de 35%, 45%. Por quê? Porque na prática a gente tem lá a questão de perdas mecânicas, temos a questão de perdas aerodinâmicas e temos também as questões ali basicamente relacionadas com as limitações de projeto, ok? Então, esse coeficiente de potência, ele representa de uma forma, olhando para uma definição mais técnica, tá? Ele representa a razão entre a potência mecânica do eixo gerado pela turbina e a potência cinética do vento. A eficiência máxima teórica da turbina é de 59,3%, como comentado anteriormente, da energia cinética do vento, né, que passa pela área do rotor da turbina. Portanto, a gente olha para aquela equação anterior e faz esse ajuste aqui. A potência de geração eólica, né, olhando para esse limite, é meio da densidade do ar em quilograma por metro cúbico, vezes, né, a minha área de seção transversal do rotor da turbina eólica em metro quadrado,
vezes aí a velocidade do vento, né, fornecido para a gente em metros por segundo, lembrando que essa velocidade é elevada ao cubo, vezes o coeficiente de potência que a gente, né, substitui aí por esse 59,3, portanto, 0,593, ok? Aí só algumas informações. Esse limite, ele existe basicamente porque há, né, um limitante entre o tamanho máximo da área do fluxo de vento após passar pelo aerogerador em relação à área do fluxo antes de passar pelo aerogerador. Então, eu tenho uma área A1 e depois eu tenho uma área A2, assim como eu tenho um V1 e depois um V2. Então, basicamente, ele vai existir para que o vento ele continue fluindo através do rotor desse meu aerogerador, e a área do fluxo, né, de vento após passar pelo rotor, ele precisa aumentar em relação à área antes, à área anterior. Essa expansão limita basicamente a quantidade máxima de energia que pode ser extraída, impedindo dessa forma que todo o vento ele seja, entre aspas, né, parado ali pelo aerogerador. Então, por isso a importância desse limite, ok? Quando a gente olha para a questão da medição dos ventos, né? Primeiro, qual é a importância da medição? Essencial para avaliar a viabilidade de projetos eólicos, permite analisar a disponibilidade e a intensidade do vento naquela região, naquela localização. Quando a gente olha para a altura e precisão dessa medição, então a velocidade do vento, ela varia com a altura, exigindo dessa forma medições em diferentes níveis, tá bom? Então, a altura padrão para medições é de aproximadamente 10 metros, mas, importante, recomenda-se múltiplas alturas para que então a gente consiga ter uma maior aí precisão. Impacto na eficiência das turbinas, né? Então, quando a gente fala da questão da importância dessa medição, olhando para o impacto na eficiência das turbinas, estamos falando de determinar a escolha do aerogerador mais adequado, auxilia ali na questão também da influência e orientação da instalação, para que então a gente consiga, isso é importantíssimo, né? Maximizar a captação de energia. Bom, a partir desse momento, eu vou apresentar para vocês que a gente fala um instrumento, né, para a questão aí da medição dos ventos, mas a questão mais de direção, que é a biruta, né? Então, ela foi um dos primeiros instrumentos usados para medir a direção, né, e a velocidade do vento. Civilizações antigas como chinesa, egípcia e grega utilizavam penas e bandeiras para essa finalidade. Aí, no século XIX, então, surgiram as birutas meteorológicas, né, que basicamente são hastes rígidas e fitas para medições mais precisas. E com o avanço da tecnologia, então, foram desenvolvidos, né, aquilo que a gente chama de anemômetros, tá? De copo e estações meteorológicas automatizadas. Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês algumas imagens desses anemômetros, tá? Para que fique um pouquinho mais claro, um pouquinho mais visível. Quando a gente fala dos instrumentos atuais, né? Então, a gente tem lá os sensores eletrônicos que permitem, né, medições mais precisas e automáticas. Birutas tradicionais ainda são amplamente usadas devido à questão de simplicidade, a questão também de confiabilidade, a questão de baixo custo. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo, uma imagem, né, da biruta indicando a direção e velocidade do vento. Basicamente, a biruta ela é fixada, né, a um mastro e gira livremente ali, né, com o vento. Então, o ar ele entra pela abertura maior e dessa forma faz o tecido se esticar, apontando na direção oposta a de onde o vento está vindo, tá? Então, a gente define essa biruta como sendo um instrumento simples, geralmente feito de tecido, em forma de cone. Basicamente, qual que é a sua função? Indicar a direção e a intensidade aproximada do vento. Então, ela é muito, muito comum quando a gente fala da questão de aeroportos, helipontos, aeroportos pequenos, tá? Helipontos, pistas de pouso rural, enfim, então é mais nesse contexto. Então, importante, biruta, eu falo de direção ali do vento, tá bom?
Princípio de funcionamento aí, então, desse instrumento baseia-se na observação visual e princípios físicos, também chamadas, né, de anemômetros visuais, são de baixo custo, né, e, portanto, fáceis de usar, como mencionado anteriormente. Então, basicamente, né, medição da intensidade e direção do vento. Intensidade, como que eu vou medir essa intensidade? Observada pelo grau de inclinação das fitas em relação à vertical. Direção, determinada pelo deslocamento das fitas na direção do vento. E modelos com fitas de diferentes resistências melhoram essa precisão, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês outros instrumentos, né, colocar algumas imagens para ficar um pouquinho mais visível, e a partir disso a gente segue outros conceitos quando a gente fala da geração eólica, tá bom? Então, por hoje é isso. Obrigada, tenham todos uma boa noite. Tá ótimo, professora. Obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite.